Salve, salve. Papo Sound. Episódio 5. DJ Kelly Silva chegando aqui, recebendo duas pessoas. Primeiro que a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, além de música, eu gosto muito, que é o audiovisual no geral. Então a gente vai estar recebendo dois convidados aqui, sensacionais. Falando sobre um documentário que vai ser lançado no dia 8 de agosto, gente, ó, se liga, dia 8 de agosto. Doc A139. O primeiro, vamos já falar que o cara é multi-homem, né? Que eu não sei, esse cara faz tudo, né? Cláudio Versolato. O cara é videomaker, produtor, editor, redator, roteirista. O cara faz tudo. Claudião. Sou eu. E o segundo, cara, é um cara importantíssimo porque ele é o cara do documentário. Giba Cossia. Skatista, old school, 1000 anos. 50 anos de skate. 50 anos de skate, piloto de street luge. E justamente o documentário A139 é sobre isso. Sobre o Giba, sobre a história do Giba no street luge. Bora começar esse papo? Vamos lá. Giba, obrigada. Obrigado você. Pela presença. Valeu. Tamo Opa, junto. Com certeza. Gente, agora me falem os dois. Como esse encontro aconteceu na vida? Porque, óbvio, Claudião fazendo esse documentário, mas como a história de vocês, como vocês se encontraram na vida? Na vida, eu encontrei o Giba, eu lembro até hoje. Foi na inauguração do parque agora do skate, né? Que tá até hoje lá. E eu tava com o Kafka, aí tava o Giba lá. Eu não conhecia o Giba. E o Giba, eu andava de skate na pista desde os anos 80, tal, na pista velha só. Mas eu falo pra ele, eu não lembrava dele. Eu lembro do Limpa Trilho, Álvaro e a turma toda, né? E ficamos amigos aí. A história de vocês, a pista de São Bernardo, então, foi o lugar. Foi um encontro. Foi o encontro de vocês? Sim. É isso. E, Giba, me fala uma coisa. A sua história com o skate e a sua história com o street luge. Porque você começou no skate. Então, Sim. me fala como que tudo isso começou, até se fundir com o street luge. Eu tinha 12 anos, andava de bicicleta com mais dois rapazes. Nós tínhamos umas bicicletas bem diferentes. E eram as três basicamente iguais. E um desses amigos, na época, era o Silvinho e o Zé Paulo. O Zé Paulo chegou com um skate. E eu fiquei olhando, ele falou, isso aqui é legal, um skate e tal. E ele pegou, subiu no skate e foi dar uma volta. E eu falei, interessante, gostei, vou tentar. Eu tomei um belo de um tombo, fiquei muito bravo, fiquei invocado e não entendia porque que eu não conseguia parar. Andava de bicicleta, andava de tudo, mas o skate me derrubou. E aquilo ficou na minha mente. E eu fiquei um bom tempo ali tentando e não conseguia. E aquilo foi me deixando cada vez mais intrigado. Até que um dia apareceu novamente o skate na minha frente. Eu já tinha 13 anos, um ano depois basicamente. E aconteceu da mesma maneira, eu indo num bailinho com a galera e um amigo meu saiu com o skate debaixo do braço dentro de casa. E... Você já estava com aquela história mal resolvida, né? Sim, só que o mal resolvido era no plano. E ele morava numa ladeira. E eu tava todo bonitinho pra ir pro bailinho. Sabadão à noite com a galera. Tinha uns 10, 12 moleque. E aí um andou um pouquinho, outro andou um pouquinho. Eu falei, não, eu também vou andar um pouquinho. Só que eu coloquei e subi em cima. Quando eu consegui subir em cima, eu fiquei... Só que ele acelerou na descida. Tomei um capote, rasguei camisa, rasguei calça, fui sangrando pro baile. Meu, sua história já começou na ladeira, então? Sim, já começou na ladeira. Mas eu fiquei muito bravo. E aquilo me deixou louco. E eu, com 13 anos, eu fui conhecer o skate na realidade nua e crua, que foi o primeiro capote que eu tomei. Mas eu tomei um capote de sair bife. E aquilo eu falei, não, peraí. Comecei a querer andar com 15 anos.
já tinha uma galera andando, eu tentava andar e eu era o pior da turma. E assim, pouco a pouco eu fui me adaptando e para andar mesmo com vontade foi com 15 anos para frente, mas com 13 anos eu tive 12, eu tive contato, com 13 eu tentei muito e com 15 eu já comecei a ter um contato bem melhor com o skate. E aí toda a turma andava e época de Wave Park, as primeiras pistas que tinha em Alphaville, depois veio Franete, Cashbox e daí pra frente. Então eu peguei toda a primeira fase do skate, né? Cláudio, porque você é skatista também. Você surfava, que eu sei que você sempre surfou. Mas essa parte de registrar tudo, como que você, tipo, que deu na sua cabeça? Quando foi o seu primeiro registro? Você lembra quando foi? Como que foi seu primeiro registro? Porque você gosta de registrar. Então, como que é esse lance? O registro de skate, além de ser no quintal da minha casa em 87, 88, que eu tinha uma câmera Panasonic M2000, fita cassete. Fora essa, que depois, nunca mais, foi com a câmera do Ricardo, que a gente ia lá para o Céu Meninos. E estava começando a ter os notebook com a edição, com o editor de vídeo que vinha da Windows, né? E ele começou, tinha a câmerazinha, Cybershock, né? Eu acho que esse daí. E eu falei, vou gravar, aí eu tenho meu computador, eu vou editar, vamos ver, né, como vai sair. E começou, aí depois disso começamos a gravar, eu comprei uma câmera, aí São Bernardo, aí inaugurou. Aí de registro lá de 2009, 2010 pra frente, eu tenho muita coisa. Giba, então, eu tenho uma porrada de coisa. Inclusive, né, esse boné que você tá usando é da sua... É a Motherfucker. Isso. É. Como que criou a Motherfucker? Criou justamente com o Ricardo Kafka também. Esse cara não sai da minha vida, velho. Ricardo Kafka, ele é o nosso suporte aqui, geral, nesse programa, sim, entendeu? É tudo ele. Ele tá envolvido em tudo, né? Então, aí eu tava gravando lá no Céu Meninos, aí a gente tava falando lá, eu acabei de gravar, eu acho que ele andando, sei lá, e fui perto dele. Ele começou a falar uns nomes muito loucos. Não sei o que lá, e Claudio Motherfuckers e Ricardo não sei o que lá. Aí eu na hora, Motherfucker, né? Tá precisando de um nome pra fazer uma produtora, né? Só pra ter um nome. Aí eu coloquei Motherfuckers. Inclusive, gente, vocês, por favor, acessem o YouTube, porque tem muito vídeo do Cláudio lá, registrando todo mundo. Motherfucker, como que é o YouTube, o seu YouTube? Motherfuckers Productions. Aí. E tem dessa época que a gente, das edições, tudo bem que hoje é tosqueira também, mas antigamente era as que eu fazia lá no Windows. E tá lá também. Tá tudo lá. Tudo registrado. Tá tudo registrado. Lá. Colocava as musiquinhas. Giba, me fala uma coisa, porque assim, vocês têm uma história envolvida, todos os três aqui, Ricardo Kafka, Claudião, Giba. Me fala da pista de São Bernardo. Qual que é o significado da pista de São Bernardo para você? E as pessoas que, sei lá, mais marcaram para você dentro da sua história lá na pista, assim, pessoas que você conheceu e que... São Bernardo eu vim inaugurar ela em 1982. Já andava de skate basicamente há 7 anos. Conheci o skate, estava andando bem assim, questão de 4, 5 anos ali. E era uma época em que o skate era bem underground, era bem punk mesmo. Quem andava era recriminado, todo mundo era maconheiro, todas aquelas histórias. Todo mundo era vagabundo, todo mundo era... Ninguém queria saber da sua vida, mas se você tivesse com skate de braço, eles já te taxavam como tal, né? Mas assim, São Bernardo foi uma meca para o skate, no sentido de sempre apoiar a pista velha quando foi feita. Tinha logo depois dela um bowl, a qual foi sugado, porque ali era um brejo e não havia estrutura suficiente. Então ela foi sugada, o bowl foi engolido. E a pista velha se manteve por muito tempo. Até a inauguração, de uma reinauguração depois, com a fundação da Associação de Skate de São Bernardo do Campo, a qual eu faço parte. Sim. Sou fundador.
E assim, muitas pessoas ali que sempre estiveram comigo, o Álvaro Codevilla, que é o presidente da associação, a Lilian, que era a namorada dele, que é a esposa dele até hoje, e aí vai, Limpa Trilho, Galinha, falecido, Joey, Cássio, Steve, aí a perder de vista, né? Muitas pessoas. A Taliba veio bem depois com o Jeff, né? Com o Jeff também, né? Porque já tava mais... Eles ficavam filando o skate da gente lá, porque eles não tinham skate, né? Então assim, mas tinha muita gente ali, o Galinha. Então assim, a gente tinha uma quantidade de pessoas a qual a gente convivia muito bem. E a gente sempre se encontrava para andar. Então a gente dominava o lugar. Se tivesse gente de fora, dificilmente ia conseguir andar. E era aquela disciplina natural da... eu tenho até uma história a qual, na época, o Chorão, eu defendia ele, nem sabia quem ele era, mas eu defendia ele porque ele era um magrelo. E ele colava por lá. E aí ele queria colar, ele queria andar, eu ficava gritando. Aí eu falava pra ele, vai. Aí ele olhava pra mim e falava, vai, pô! Dropa. Aí ele dropava, aí os caras ficavam me olhando, eu falava, pô, vocês ficaram embaçados e tal. Aí depois ele voltava e ficava todo do meu lado, porque eu defendia ele, mas eu não sabia nem quem ele era. Indiferente, né? E essa história, depois de muito tempo, veio a ser desvendada, porque uma vez eu estava com o Paulo Bassi na pista dele, lá em Santos. E o Paulinho chegou e falou, o Chorão chegou. Eu falei, legal. Mas eu não sabia quem era. Eu vou lá me apresentar, né? Não conhecia ele pessoalmente. E nisso eu fui esticar a mão para ele. Falei, muito prazer. Aí ele olhou para mim assim, fechou a cara e falou, você não lembra de mim? Aí eu fiquei olhando, ele falou, porra, mano. Ô, Giba! Aí eu fiz assim, fiquei instalado olhando para ele. Falei, puto, sabia a fama dele, né? Que ele era briguento. Eu falei, pô, o cara vai arrumar confusão comigo, Vou né? bater aqui agora. Aí ele falou, você não lembra de mim? Aí eu olhei dos pés à cabeça assim, falei, cara, não lembro. Ele falou, porra, meu, você era o cara mais gente fina de São Bernardo. Você era o único cara que gritava. Você lembra aquele magrelo que ficava do teu lado e você deixava eu andar? Que demais. Tô arrepiado aqui, ó. Aí ele falou pra mim assim, você lembra? Eu falei, lembro. Ele falou, era eu. Aí eu olhei pra ele e falei, você engoliu ele, porra? Você tá grande, cara. Aí ele começou Cresceu, hein? Nós demos muita risada junto. Então, assim, histórias assim... Escapou de um pau, né? Se ele fizesse mal naquela época, agora que você vai tomar mas aí ele falou, você. Não vou citar nomes, tá? Pra evitar conflito. Mas ele me falou de pessoas a qual ele repudiava. E você foi um cara que eu sempre fui de bem. Que marcou pra ele, né? Porque, sim, então, mas eu sempre fui de bem. Eu não... Sabe, apesar de ser skatista, tudo... eu tive uma educação muito bacana. Meus pais sempre foram muito legais comigo. Mesmo sendo skatista, meu pai sempre ficava muito bravo. Quase apanhei de cinta. Então, assim, mas... Tipo aquela história, você esclarecer, você saber conversar. E assim, eu sempre fiz o bem para as pessoas, não tenho... Acho que quando você sabe entrar e sair de qualquer lugar, né? Sem você dúvida. acaba, tipo... Sou muito bem recebido em todos os lugares que eu vou. Então, aquele dia eu fiquei muito assim, ele me abraçou, gritou lá pra frente, chamou os caras e falou, esse cara não tem que pagar. Eu falei, não, eu vou pagar para você. Não, você não tem que pagar. Eu falei, não, eu vou pagar para manter isso aqui, para te ajudar, mano. Que legal. Foi muito legal. Que legal. E ele desceu, subiu, né? Foi ensaiar, que lá também. Ele falou, se quiser subir lá, tem uma mini ramp lá em cima, onde eles ensaiavam. Depois ele acabou descendo, fez uma sessão com a gente. Uma outra vez também andou com a gente lá, tudo. Então, assim, eu tive bons contatos aqui, né? Bons contatos, foi, né? Foi muito legal. Boas muito lembranças, legal. boas memórias, né? E até hoje, né? Conheço muita gente, revejo muitas pessoas que tiveram paradas e voltaram a andar de skate, ou pessoas que eu encontro em outras pistas. Eu vou para outras pistas, acabo sempre encontrando alguém. O skate é uma irmandade muito grande, né? Então, o Ricardo mesmo, Kafka aqui, eu que coloquei ele para andar de skate.
Então a gente tem uma história muito grande, né? Tem uma história, né? Apesar dele ser mais velho que eu, né? Oh, é sério, Kafka? Ele tá escondendo, hein? Tá escondendo sua idade? 20? 20, É por uns 20. 20 é quase que eu sou mais que ele, mas tudo bem. Vai tudo bem. Agora, eu sei que tem uma história que rolou, inclusive, o Kafka... Bom, essa história, eu sei que tem uma história de um vídeo da Motherfuckers aí, Tem. Giba descendo de Street Luge aí, de alguma... qual avenida que foi ali, Baeta. nas proximidades ali no Baeta, Isso, ixi. enfim. O senhor Ricardo Kafka aí participou de todo esse Muito. rolê aí. Então, primeiramente, o Street Luge... Né? É um trenó, Sim. né? Que você vai descer deitado. Então, quer dizer, você no Baeta, Neves, qual que foi a participação de todo mundo aqui? Do Cláudio, do eu vou falar Kafka? assim, Me fala dessa cena toda aí. O trenó, as pessoas elas têm uma visão muito de carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã, eu explico claramente, é genuinamente brasileiro. O trenó, ele vem dos Estados Unidos. Ele foi adaptado de um skate com uma estrutura mais longa para que a pessoa pudesse deitar em cima. Aqui eu tenho a revista precursora de 1980, a qual eu descobri o esporte. Aí onde E eu você construí. se encontrou. E aí, através dessa revista, com uma lente de aumento, eu consegui tentar moldar, desenhei e construí o Luge no Brasil. Você construiu o seu próprio. Sim, aqui no Brasil, em 1980. Logo depois que eu comprei a revista. Então, desde esse momento, eu praticava muito tempo sozinho. Sozinho. E andei basicamente 20 anos sozinho. Até encontrar um grande amigo que se tornou meu companheiro de equipe. E voltando à situação, eu andei aqui, a Motherfucker, eu frequentava o bar do Deco, o Cláudio com a Motherfucker dele, o Ricardo também. Vamos um dia lá, vamos descer. O bar do Deco era o ponto de vocês, depois da sessão. Depois A da segunda sessão casa, Old né? School, né? O Old School quem criou foi eu e o Cássio Narina. E nós criamos esse horário na segunda-feira. Então o pessoal saía do Old School, ia fazer o churrasquinho lá no Deco, o Jeff fazia o churrasco, e nós ficávamos lá. Um dia os caras falaram, vamos descer aqui. Eu falei, eu desço em qualquer lugar, mano. Não, eu desço em qualquer lugar, eu desci em vários lugares, estradas principalmente. Mas a gente, eu falei, o único problema é que tem que fechar a rua. Fechar assim, alguém vai ter que pôr carro aí. Já veio uma meia dúzia de maluco ali e falou, não, a gente vai atravessar os carros nas pontas das esquinas e você desce. Aí já veio o Ricardo Kafka, o Motherfucker. Todo mundo Cláudio, apostos, todo mundo preparado. Apostos, e eu acabei descendo a Getúlio Vargas, algumas vezes, inclusive. Mas e para fechar tudo aquilo, aqueles cruzamentos Então, ali? Teve uma estrutura de uns 4, 5 carros que ficaram fechando, porque ali no começo só, e de onde tem o posto de combustível, nós largamos ali. Ricardo saiu acelerando a motinho. O Cláudio... Quase caímos da moto na primeira descida. Na primeira descida. E aí, assim, a única coisa assim que tinha de dificuldade era justamente acreditar que todos estariam a postos e nenhum carro ia adentrar a pista, porque aí é complicado, né? Mas havia 2 pontos que tinham lombadas. Então eu era obrigado a vir na velocidade e pular. Então eu saltava 4, 5 metros de distância. E eu fiz as descidas várias vezes e depois acabei até perdendo o chassi do trenó, porque ele entortou todo, né? Nossa, Isso é até faísca, né? Saía faísca? Sim, caía, batia no chão, né? A chapa. Tem. E aí acabava saindo umas faíscas, assim. Depois de um tempo eu comecei a perceber que o meu trenó estava meio difícil de andar já, né? Depois dessas descidas, porque no dia eu nem me toquei muito, eu só estava descendo. Aí acabou a sessão, tudo beleza, fui para casa, tranquilo. Aí eu fui andar em uma ladeira e eu comecei a perceber que o meu trenó estava andando meio que fora da posição dele. Eu não estava conseguindo fazer determinadas curvas. Aí eu comecei a perceber que ele tinha empenado de fazer saltos. Mas assim, fiz muitos saltos, em vários lugares também, não só lá. Não só lá. Não, fiz vários lugares. Aí eu consertei ele e fui para vários lugares para fazer salto também, que eu curtia muito. Só que é bem cansativo e dolorido, porque as costas
o impacto é seco, né? Então não é muito confortável, não. E você se prepara, tipo assim, fisicamente, porque eu... Não, fisicamente sim, tenho físico bom, faço academia, sempre estou andando de skate, faço muito exercício. Porque para aguentar esse tranco, E não é também fácil, assim, né? o trenó ele exige muito a parte abdominal, que é principalmente quando tem umas frenagens muito fortes, a gente tem que subir para pôr o pé no chão e parar. Você não contrai, então. Você Você tem que tem que... ter de sair de estar deitado e sentar basicamente no trenó com os pés no chão. Entendi. Porque o ar no peito se funciona como um air brake, ajuda a frenagem também. Mas assim, é gostoso, é muito legal, mas também você tem que ter um preparo físico, porque ela é bem exaustiva, a situação. É muito cansativa, principalmente quando você lida com lugares que é de alta velocidade. Aí é forte. Eu falei pra ele esses dias, até te perguntei isso daí, né, de preparo físico. Porque no dock tá uma descida de quase 4 minutos do Pico do Jaraguá. Nossa! E aí você vê certinho como que o trabalho que eles fazem, levanta e desce o pescoço. Falei, Giba, como vocês aguentam? Eu não... A gente acho que é só descer, né? É nada, o negócio... Essa descida você tem a noção de como que é pilotar o negócio. É muito louco, né? E assim... A velocidade... Cláudio, a gente falando disso, falando do Giba, né, ele contando um pouco, né, de viver essa experiência de pilotar o Street Luge. Quando você decidiu fazer o documentário sobre ele, o que te moveu a fazer o documentário sobre ele? Você já vinha pensando nisso faz tempo? Porque você tem a história com o documentário do Jeff, que inclusive ficou bastante tempo ali no canal Off, disponível para todo mundo assistir, entendeu? Um Jeff também, um skatista de São Bernardo. Então, como que funcionou entre você fazer o documentário do Jeff e tudo isso, todo esse processo, e até chegar na ideia de fazer o documentário do Giba? Então, a ideia depois do Jeff era a pista de São Bernardo, né? Mas aí depois entrou a Covid e tal, eu tava fazendo com o Claudio Funari, que ele queria fazer junto, falei, não, beleza, vamos fazer. Aí a gente fez só uma entrevista com o Jeff e parou. Aí entrou a Covid, aí eu falei, pô, vou fazer alguma coisa, né? Eu lembrei do Giba. Pô, o Giba é o precursor do Street Luge no Brasil. Tem bastante documento no YouTube, mas não tem a história dele, contando algumas coisas diferentes, né? Uma coisa bacana. Eu falei, Giba, vamos fazer, só que eu não vou fazer com entrevistar mais pessoas, é só você. Porque do Jeff, pô, teve 46 pessoas para entrevistar. Aí eu falei, pô, ainda mais que entrou Covid, vamos só nós fazer. Eu fui lá no estúdio, no aéreo lá do Diego, e, mano, vamos fazer. Aí, devagarinho... Ficou uma parada entre você e ele, você vamos contando fazer a história isso. dele. Aí a gente gravou depois de novo lá, depois a gente gravou na casa do Deco, então a gente gravou vários lugares. E para ter um registro legal do Giba, né? Meu, tem que ter. O Giba, então... Aí o Giba vai estar depois na próxima na pista de São Bernardo. Então... Ele é o outro percursor da pista de São Bernardo. E por que esse nome, A139? O nome do documentário? Porque é a velocidade que eu atingi na descida em Vinhedo. 139 km por hora com o GPS no bolso. Nossa, só de pensar. Isso é real, né? Isso é real. Então, assim, de carro você tá aí brincando a 154, 150 e pouco. Porque você tem uma perda real, né? Mas no GPS ele pode te dar erro de 1 metro, o que não significa nenhum momento que você está fora dessa velocidade. E até, qual que foi o seu limite até antes disso? Tipo assim, o seu maior limite que 130. você tinha? Foi o recorde isso daí, não foi? Foi recorde. Recorde 2004. brasileiro, né? Recorde brasileiro? Quais são os seus recordes? Hoje, assim, a nível de quilometragem, eu tenho basicamente entre competição e treino, mais de 4.000 quilômetros. Então, é recorde em distância. Meu recorde de velocidade foi meu, né? Hoje já não mais, né? Sim. Mas, assim, porque hoje eu vou competir, se eu tiver de competir o ano passado, o Campeonato Brasileiro, fui convidado à participação. Então, assim, os caras...
tudo jovem, 28 anos, 30 anos, 32 anos, equipamentos extremamente de ponta, que Então, custa muito caro. Um par de eixo custa R$3.500. então existe uma diferença, Uma diferença brutal de equipamento já. e uma superação sua Sim. de... E assim, botar um cara que tem 28, 30 anos, que está com a vida iniciando, Sim, tem mais ímpeto. Eu tô indo para 63, 63 anos, já tenho 62. nossa, Giba. Se eu botar mais 9 meses, já passei de Isso. 63, Que entendeu? isso. Eu tenho 62,5 passando já. Então assim, mas eu ainda ando com eles. Como eu não me classifiquei pro evento, entre os 8 para a final, por causa de 2 segundos. E ainda tô andando bem. Você tá aí. Tô me divertindo bastante É isso. ainda. E é isso que eu prezo, a minha integridade. Então, assim, se eu vou para um lugar, normalmente eu treino em lugares que estão abertos. Entendi. Carro que desce, carro que sobe. Porque normalmente é mão dupla. Mão dupla, né? E aí, assim, você pode treinar, você sabe o risco que você está correndo. E é muito grande. E você não pode sair da pista. O próprio treino já é um... É muito arriscado. Já é um... É muito arriscado. Um desafio, Sim. né? Eu vou para os lugares que... Só de Serras. você se atrever a praticar, a ser piloto e... Agora imagina tudo que você viveu, tudo que você já... Desbravei uma serra em Minas, em cidade de Cristina, 2.800 metros. Nossa. São 12 curvas. Eu desço em 2 minutos 08. A descida inteira. Olha, me Então, deu, depois de tudo isso, me deu até sede, Kafka. Já já a gente vai fazer aquele brinde? Agora já? Tá seca a boca já. É isso, né? Nossa, me deu, de verdade. Achei que não ia É vir? muita... E o que eu gosto muito de fazer é justamente isso. Quando eu tenho oportunidade, e inúmeras vezes que eu fui viajar, sempre que eu tenho oportunidade, eu levo o meu trenó. Principalmente se é lugar que eu sei que vai ter serras e que tem asfalto. E eu desbravo inúmeros lugares. Inúmeros lugares. Desço com muita vontade mesmo e me divirto. Então, é muito bom. Sensacional, Giba. Bem divertido. Cláudio, me fala uma coisa, né? Você que é um cara que... Imagino você produzindo esse documentário e ouvindo tudo isso, e vendo tudo isso, e vendo muita imagem e tal. Como que é o seu processo de produção? Porque você é um cara que faz tudo. Você produz um documentário inteiro. Então, como que é o seu processo de produção, assim, para você... Seu processo de criação... Que nem eu, como eu já mais sabia. é complicado ou é simples? O roteiro até que... Olha, ele está chegando. Por favor, por favor. Ele está chegando. Pausa. Essa pausa do Kafka é... Chazinho. Aceita uma cerveja? Não é chá, não? Minha mãe tá vendo depois isso aqui, hein? É chá. Vai tomar bronca? Chá gelado. Chá gelado? Chá gelado. Opa, eu ia beber já, Vamos quase. esperar. Peraí que tem mais um chorinho aqui. Tem um chorinho. Peraí. Aproveitar? Então, o seu processo de produção, assim, é... Então, como que eu já sabia um pouco da história do Giba do Street Luge, aí então você já tem uma noção das coisas, já vai pensando, já... tem a descida do Baeta, que já é uma história já. Aí como ele começou, eu não sabia. E então, aí você vai escrevendo no papel. Só que vai surgindo... Saúde. Peraí, esperar o Kafka. Kafka, venha com a gente aqui. Venha. Tem um copo aí, ó. Você vai na... Tem por aí um copinho pra você. Vamos esperar o Kafka, então, enquanto o Cláudio vai... Enquanto o Cláudio vai me contando. E aí você vai colocando no papel. Aí o Giba foi em casa, a gente fez uma reunião lá, ele levou todas essas coisas, um monte de revista e tal. Ele foi me explicando e tal, aí ó, eu andei a 130, não sei o que lá. Aí você vai colocando no papel. E durante o tempo vai acontecendo outras coisas, que nem ele foi pro campeonato agora brasileiro, foi no passado, né, em novembro. Aí você já dá inclui aqui e vai ajeitando as coisas, né. Até sair, até você montar a historinha, tudo certinho, é legal. E aí eu tive ajuda dessa aqui do meu primo, Juliano Terucchi, que ele tem um estúdio, né, que ele é produtor. E agora ele tá me ajudando no áudio, né.
Porque aí já eu falei, me ajuda aí, porque Faz toda a parte de É, tratamento do áudio. porque áudio é meio difícil, assim, eu não manjo nada, né? Então, eu falei, aí ele tá me ajudando, aí ficou bacana agora. Você... Vamos ao brinde, vamos ao brinde. Vamos ao brinde. Saúde. Saúde, viva. 139. Ah, 39 139. goles, hein? O pro... Bolacha. Essa é a verdadeira bolacha mesmo, a bolachinha, né? É chamada de bolacha. Giba, no Street Luge, você passou por alguma situação assim que você realmente ficou com medo? Ou você sente medo? Ou toda vez que ou você nem pensa em nada? Como que funciona isso? Porque às vezes a gente meio que tem que tirar a alma do corpo para poder fazer certas coisas, né? Como que funciona seu processo interno aí? Como que... Medo não é medo para mim, é o cuidado. Eu tenho muito cuidado. É uma cautela. Eu tenho um limite hoje, principalmente, né? Eu já fui muito destemido, sofri muitos acidentes quase que fatais. E agradeço a Deus porque ainda estou aqui. Mas eu sofri uns 3 acidentes bem graves, que quase me custaram a vida. E inclusive uma coisa que eu acabei fazendo com o meu grande amigo falecido, inclusive Alessandro Fasani Nicolini, nós fizemos um pacto de sangue que nós iríamos levar esse esporte à frente. E por uma fatalidade, ele em um treino ele sofreu um acidente e desse acidente, depois de 20 dias, ele veio a óbito. Ele era filho único, 27 anos, último ano de faculdade, noivo, e o sonho dele era ser delegado de polícia. E nós galgamos de 98, quando nos encontramos, até 2002, quando ele veio falecer. E isso ficou assim muito marcado. Eu fui muito crucificado por muita gente do skate e velocidade, né, que era o downhill, speed, para parar e tudo mais. A minha ex-esposa, um monte de situações assim, a qual eu fui muito cobrado, taxado de louco. Isso aí sempre... O pessoal me chamava, você é louco, você é louco. Cara, não é loucura, é uma coisa que é um esporte a qual eu me apeguei. Assim como existem outros esportes que também são considerados extremos e risco. De risco, né? O luge é o segundo ou terceiro esporte mais perigoso do planeta. Então, assim, a gente tem ciência do que nós fazemos. Você não ganha experiência do dia para a noite. Você tem que ter muita quilometragem. E entender que quando você está ali, a pessoa que está ali também está com a gana de ganhar um campeonato. Pode valer uma medalha, pode valer uma coisa, mas vai todo mundo com um objetivo. Sim. Então, assim, eu tenho cuidado, não medo, porque eu tenho muita quilometragem, então eu vou para me divertir. Mas você tem uma cautela, né? Sempre. Eu tenho um limite a qual o meu limite de segurança. Eu sei que se eu for um pouco mais, o trenó vai me levar. Mas o grande problema é esse. Ah, mas você não consegue se jogar dele? Não, você não consegue se jogar dele. Você é passageiro. Se você errar, você conta 1, 2, puf, bateu. Então é coisa de milésimo de segundo, né? Sim, teve um momento em Teutônia que estava chegando quase 30 metros por segundo, a velocidade que nós estávamos atingindo. Sim. Então não dá para brincar, você não brincar. tem, não. É muito arriscado, você pode sofrer um acidente fatal, como aconteceu com o meu amigo. E o meu amigo, ele bateu, ele estava sozinho. E ele bateu, ele entrou com as pernas num bueiro. Nossa. Ele moeu as 2 pernas. Nossa. E em decorrência desse problema, ele foi internado, teve uns problemas gravíssimos e veio a óbito. Então, assim, risco existe sempre. Qualquer treino que nós façamos, existe o risco. Então, se é um treino, eu já tenho uma conduta de andar no meu limite tranquilo.
Não vou querer exceder. Porque se é um treino, você não tem que extrapolar. É isso. Sim. Tem que ter um cuidado sempre. Cláudio, você produz, esse é o seu segundo documentário oficial? Sim, E seu trabalho é totalmente independente. sim. Então, como que é isso pra você? Porque É hobby. difícil, é... Aquele hobby, mas eu falei pro Giba e pro Jeff, ó, eu vou fazer, mas não me cobre o tempo. Porque pode demorar 3 anos, 5 anos, 10 anos, tá? Eu vou fazer quando tiver tempo, chegar em casa, termino meu trabalho, né? Aí eu começo a trabalhar no documentário. Você faz exclusivamente por amor Por ao amor, eu gosto. Porque assim, eu começava a fazer muito. A gente fazia os vídeos do Kafka, nós lá tal. Aí eu comecei a fazer muito campeonato. Tinha muito campeonato na pista antigamente, né? E os night sessions, music sessions. E eu fazia muito. Aí depois era tipo sexta, sábado. Aí segunda-feira já estava editado pra gente ver no Deco. Só que começou a me encher o saco já, de ficar só editando campeonato. Eu falei, pô, vou ter que queria fazer uma coisa diferente. Aí o Kafka me deu um DVD do Rossói, um documentário. Kafka sempre presente. Aí, beleza. Aí eu comecei a assistir esse documentário, né? Tudo em inglês, não tinha legenda, nada. Eu só vendo, e eu, pô, queria assistir uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Eu acho que na 20ª vez, eu falei, pô, eu vou fazer um documentário igual do Rossói. Legal, eu sei fazer, dá pra fazer isso. Entrevista umas galera, põe umas musiquinhas e umas fotos, já fez um documentário. Foi. E eu não sabia que eu tava me metendo, né? Aí beleza, eu cheguei lá na pista, lá tava o Preto, o Carlos Preto. Eu falei, ô Preto, eu vou fazer um documentário do Jeff, né? Eu queria saber a reação da galera. Aí o Preto, legal, mas tem que ter trabalho, hein? Nada, eu sei fazer. Sei fazer, nunca tinha feito nada. E aí comecei a fazer. Chegou eu te falei, é por hobby. Eu não sabia quanto tempo eu ia terminar. E como eu trabalhava numa indústria, teve tempo que eu ficava 3, 4 meses sem ligar o computador. Aí tinha hora que eu achava que eu não ia conseguir terminar o documentário. Eu tava pensando, pô, será que eu passo pra alguém pra fazer isso? Terminar, passo a minha ideia, o cara vai lá e termina, né? Aí eu fui mandado embora da firma, falei, puta, agora é o momento. Aí eu fui, em 1 mês, 2 meses eu terminei o doc. E aí você conseguiu se dedicar mais. Sim, Meio que eu calhou. começava tipo 11 horas da manhã, terminar 1 hora da madrugada, porque meu olho, a cabeça já tava doendo já. Aí no outro dia eu acordava e aí isso que eu adiantei. E 1 mês, que eu falo, 1 mês, 2 meses no máximo já terminei já. Aí deu, e ainda bem, né? Porque depois que a gente apresentou, depois do tempo veio a Covid. Entendi. Aí já era apresentação. Eu ia ter que jogar só no YouTube só e ir pra galera ver. E o nome do documentário? Na verdade era Marco Aurélio Jeff, seu skate, sua vida. Aí beleza, lancei, fomos lá no teatro. Aí o Kuji é fogo. Ele chegou pra mim assim, ó, foi o primeiro a chegar no teatro. Aí tava passando lá, fazendo um teste, o Kuji, lá, hora, hein? Consegui lá no Corinthians. O que você conseguiu no Corinthians? O documentário do Jeff. Mas você nem assistiu o meu documentário. Não, mas eu consegui já. Aí beleza, ele viu, mas ele curtiu pra caramba. Aí eu nem lembro o que eu tava falando. Ele te chamou e comentou sobre o título. O título, isso, desculpa. E aí ele me ligou e falou assim, ô Cláudio, ligou no outro dia de manhã, falou, Cláudio, muda esse nome, Ninguém Andou Mais Do Que Eu. Eu falei, pô, hoje eu pensei nisso, mas eu não manjo de nada, né? Porque teve aquela fala do tem Jeff a fala, mas isso daí é a fala dele, tal, né? Será que fica legal? Cara, é esse nome que é o nome do título, mas eu já lancei. Apaga, dane-se, e põe o outro nome. É aquela fala que ele achou tudo muito injusto no campeonato, e aí então, aconteceu tudo aquilo. Foi a melhor coisa. Mano, aí É Guaratinguetá, né? Pro Kuji me ligar, falar pra eu fazer isso, pra mudar o nome, você acha que eu ia falar? Não. Falei, é a ideia, Pô, o cara é o cabeça, né? Eu falei, não, beleza, eu vou mudar mesmo, então. E ficou. Foi a melhor coisa até. Eu falei, puta, ficou melhor mesmo, né? Legal. Giba, quando o Cláudio falou com você sobre o seu documentário, sobre o documentário sobre você, como que foi essa cena?
Ou ele só falou, ó, vou fazer e pronto e... Não lembro. Eu mandei primeiramente ele tomar no entendeu? Porque eu falei, ô, Claudio, para com isso, mano. Não, que eu quero fazer, que pô, você não sei o que tal. E meio que rasgou uma seda pra mim, conversando comigo, me explicando o que ele queria fazer. E eu falei, Claudio, larga a mão, esquece, faz não. Bom, fiz as descidas aqui, no Deco tal, tranquilo. Eis que começou a pandemia. E logo no começo estava todo mundo naquele pavor, como o mundo todo ficou. Nós aqui também ficamos. E ele um dia ligou para mim e falou, Giba, você está fazendo alguma coisa? Eu falei, tô trabalhando. Mas você tá bem? Tô bem. Mas você tá bem mesmo? Eu falei, mano. Eu tô. Tô falando que eu tô bem. bem. Não, porque sabe o que é? É que pô, a gente podia se encontrar, né? Eu falei, Ele falou, você tem um material de Street Luge? O que você tem aí? Eu falei, cara, eu tenho tudo catalogado. Imagem, tenho bastante evento que eu participei, tenho um monte de foto, tenho tudo em pastas, tenho revistas, tenho jornais, tenho todos os lugares que eu saí, Muito tenho registro, né? muito registro. Você tem como vir em casa? Eu falei, verdade? Ele falou, não, cara. Você vai fazer alguma coisa amanhã? Eu falei, não, eu tenho que separar. Não, então vamos marcar então, você vem aqui em casa? Tá bom, peguei, comecei a separar, aí levei pra ele. Aí quando chegou lá, ele tomou um susto. Falou, pô, mas tá tudo organizado, tá tudo bonitinho. Eu falei, meu, copia o HD inteiro então, porque tá aí, ó. É. Então tá bom, ele copiou o HD, deixei material pra ele, deixei pastas, deixei revistas, deixei tudo que eu tinha. Foto e tudo mais. Ele falou, você pode deixar pra me escanear? Eu falei, fica aí, mano, tranquilo. E basicamente vai fazer mais de 4 anos e meio aproximadamente que ele estava fazendo o doc. Quer dizer, ele já estava preparando muita Sim, coisa. estava preparando, fazendo as coisas, tudo. Começou a fazer. Depois um dia ele me chamou para fazer estúdio. E eu não tinha ideia, nem imaginava o que ele acabou escrevendo todo o roteiro, né? E fez eu fazer uma maneira até hilária, né? Não vou dar spoiler, mas por favor, foi né? hilária. Dia 8, gente, dia 8 todo mundo vai assistir. Hilária. Por favor, né? Não tenho responsabilidade nenhuma pelo roteiro. Isento. Você é isento tudo de responsabilidade. Esse eu nem coloquei no trailer. Ó, vai ficar gravado aqui, ele tá isento, tá, gente? Tudo culpa do Cláudio. Eu tive que fazer e acho que fiz bem, mas eu me diverti muito. Então foi uma coisa assim muito inusitada, tudo que aconteceu. Chegamos por volta da 12:00, 1h da tarde, vamos sair quase meia-noite do estúdio. Sem terminar ainda. E sem terminar, depois voltamos, fizemos mais uma etapa, depois voltamos para casa do Deco, fizemos mais coisas hilárias e muitas coisas legais também, que contam um pouco da minha história. Então, assim, da mesma maneira que as pessoas que possam e vão assistir o meu documentário, para mim eu só recebi 3 takezinhos de 1 minuto. Eu não sei o que é o documentário. Eu não sei o que vai aparecer. Então você também vai... Vai ser um misto de... Eu vou rir muito e chorar muito, porque vai passar um filme na minha cabeça de muitas etapas da minha vida, de momentos a qual foram muito bons, momentos não tão bons, com os acidentes que eu sofri, recordações dos meus pais, de tantas coisas que passaram pela minha vida, né? Meus filhos, minha própria ex-mulher que sofreu barbaridade, né, com acidentes que eu havia sofrido. Sim. Então são coisas assim que eu tenho ciência superficial do que esse Cláudio fez. Mas o Cláudio, ele é um profissional, assim. Quando eu assisti o documentário do Jeff, assim, eu fiquei bem impressionada com o trabalho do Cláudio.
Kafka, Então, mas Kafka chegando. Mas uma vez. uma das coisas Abastecer. que eu. Não só do Jeff, como dele também. Que eu falo, ó, não me cobre o tempo. E uma das coisas que eu falo assim, você só vai assistir no dia da apresentação. Por quê? Vai que assiste, eu não gostei disso. Mano, eu já editei, às vezes eu editei meia-noite, aí tem que... Não, é surpresa. Gostou ou não gostou, vai ser isso daí. É a sua arte também, É. né, Cláudio? Que eu já vi gente fazendo documentário, o cara aí apresenta pro artista, o artista, não gostei disso, refaz isso. Corta isso, É. tira isso. Mano, mas não dá O Cláudio colocou uma parte no meu documentário, a qual eu cheguei a comentar com ele, que eu gostaria que fosse retirada, né? Mas foi um takezinho que apareceu justamente aquele momento ali. Qual? É Pode um momento... falar? Posso, foi um momento meio Black Trunk, que eu estava fazendo um trabalho para uma emissora grande Sim. e um programa também dominical, Uhum. grande, e aconteceu um evento durante as filmagens que eu cheguei, eram 8 horas da manhã e eram por volta das 3 da tarde, não tinha tomado nem água e nem comido nada. Eu olhei para o diretor das filmagens e perguntei para ele se teria condições de comprar algo para a gente comer, que nós estávamos com fome e com sede, né? E aí o cara falou, não, tudo bem, tal. Eu falei, olha, em tal lugar assim tem um lugar que você pode comprar lanche lá, tal. Também não vou dar spoiler para essa marca. É. E aí pedi para trazer para mim um milkshake, porque eu não tomo refrigerante. Aí o cara olhou para mim e falou, meu, você tá pensando que você é estrela, mano? Aí eu falei, como é que é? Ele falou, você tá pensando que você é estrela? Eu falei, cara, tem até helicóptero gravando com a gente aqui. Tem um artista aqui, um cantor com a gente fazendo o evento. E aí o cara Você começou vai a levar uma com você. Você vai me negar um copo de milkshake? É, meu, eu preciso de economizar. Você tá querendo dar uma de gostoso. Aí a hora que ele falou isso, Aí desferi a primeira porrada e cobri ele de porrada. você já Entendeu? perdeu o... Não, perdi a compostura. Não, e a hora mas, que chegou... mas tá no doc. Não, E tá- tá no doc, Porque eu falei, você não falou nome, não falou nome de ninguém, Não. é só uma história. Então vamos deixar, porque é legal. Outra coisa, assim, também que eu queria perguntar pra você. E a questão do Dr. House, Giba? E o Dr. House? Me Com fala. licença, posso dar um gole? Ó, tô com uma Não, dor ainda aqui no bem, meu ó. dedo aqui, eu ó. quase que eu pensei, falei, posso me retirar? Não. Bom, eu tenho duas situações. Quando, na época, surgiu o assunto do Dr. House, que eu era parecido, eu negava o tempo todo. Me dei bem, Você entrou num processo de negação por um tempo. sim, mas eu me dei bem, Falava inglês e se dava bem. certo? Me dei bem. Inclusive, fiz até um cover do cara indo numa festa e a galera ficou intrigada pra caramba e eu fiquei retirado Inclusive, financeiramente, num- isso poderia pra você em um também ser palco com a rentável. luz mais baixa, eu estava em um palco sozinho, sentado num sofá. E a galera embaixo, e o pessoal ficou intrigado. Dr. House aqui Olha, no, é. no rolê. Foto Isso. dele que parecia E aí mesmo. depois eu fui embora do negócio do evento. Então foi bem louco. Mas eu brincava muito com a galera do skate, que o pessoal ficava me zoando, principalmente os caras, né? Ô Dr. House, ô Dr. House, ô Dr. House. Aí a hora que eu me invocava, eu falava, ó, você me perdoe, mas Dr. House é infectologista. Não, Ah. e eu... Aí a minha resposta para os caras falava assim, eu também posso ser o Dr. House, mas eu sou o seu proctologista, pode ser? Aí acabava com a brincadeira, não sei porquê. Kafka já ouviu isso? Aí ele começou a rir. Ele foi o primeiro que ouviu isso? Não, é Tá assim, vermelho, ó. você sabe, né? Tá Então, assim, vermelho. não, eu brincava com a galera, porque o pessoal ficava me encanando o tempo todo. Aí eu falava, aí os caras ficavam mais calmos comigo, entendeu? Não, e tem um trailer, né, do Doc, que o Cláudio, ele faz uma montagem, assim, sabe? Não, então, Com o Dr. House. Gente, Então. vocês vão ver. naquela montagem, eu até dei o braço a torcer.
naquela Você montagem. viu, né? É. Ali, como o Kafka me disse hoje, eu tava falando sobre isso, e aí ele falou, contra fatos não há argumentos. Exatamente. É exatamente Não, isso, foi. entendeu? A foto dele Então, é muito boa. Não, ficou bem parecido. e assim, me fala, vocês, pergunta para os dois aqui, qual que é a expectativa de vocês, assim, para esse documentário? Fala expectativa pessoal, assim, sabe? O que significa esse trabalho em conjunto, né? Vocês dois e tudo isso acontecendo Pra mim agora. é deixar uma história, né? O legado do Giba. E tem que ter, que eu falei, tem que ter a história. Ele tem bastante coisa no YouTube, mas não é uma história. É ele descendo ali ou ele falando alguma coisa com alguém, mas contando uma historinha, né, bem legal assim. Meu, vai ficar pra sempre lá. Quando a gente não tiver mais aqui, aí vai estar lá no YouTube, lá, alguém vai ver, pô, o Giba, esse cara aqui, né? E é isso. E a gente vai apresentar no teatro. Onde vai ser, Cláudio? Vai ser lá na Cacilda Becker, em frente da pista de skate, lá na prefeitura, lá embaixo, lá. Tem um Sim. teatro lá. E é isso aí mesmo. E se muita gente vai ver ou não, assim, Não é o... não interessa. Eu te entendo fiz bastante. por ele, sabe? Pra deixar, o Giba vai ficar contente com isso daí. E eu também, por ter feito parte dessa história, montando esse filme pra ele, né? E você, Giba? Eu sou grato ao Cláudio, um grande Cláudio aqui, um grande amigo, que se dedicou muito para fazer. Pelo pouco que eu tive contato, que eu vi, ficou espetacular. Vai ficar muito legal, porque tem muita coisa. Ainda mostrei aqui na pasta, tem bastante coisas aqui. Ele tem uma pasta aqui com tanto registro, com tantas coisas, tudo o que tem nessa pasta, tudo isso vai estar no doc. Não, se eu trouxesse as outras, então, as revistas, as coisas, então ele teve acesso a todos os meus arquivos. Então, assim, é muita coisa. Então, assim, ele teve acesso e garimpou muita coisa, que ele falou, encontrei tantas coisas suas, tal, que legal, tal, não sei o quê. Amigos meus que forneceram os vídeos em alta definição também, para que possa ir com uma qualidade boa para o documentário. Então, assim, eu sou grato a muitas pessoas. Sou grato aos meus pais, a minha ex-mulher que sofreu muito também, aos meus filhos que viram os acidentes que eu sofri, as pessoas de todas as formas que me ajudaram, né, patrocinadores, que me tive a oportunidade de viajar, de ganhar o Campeonato Sul-Americano no Chile. Então, assim, eu sou grato a muita gente. Isso eu não esqueço. Eu sei o que é ser grato e isso me traz uma coisa bem confortável, uma coisa que me deixa muito feliz. A minha história, é Deus que me deu esse dom para que eu pudesse fazer, porque eu já sofri muitos acidentes, tive 20 fraturas, sofri 2 comas, 2 traumatismos cranianos, 2 convulsões cerebrais, então, e ainda estou aqui. Então, minha história tinha que ser longa, tinha que ser contada, ou vivida ao extremo como eu fiz, e contada pelo meu amigo que se dedicou a fazer. Em nenhum momento a gente apressou nada, a gente só procurou colaborar um com o outro, as conversas sempre amistosas, sempre a amizade que a gente tem. Então, assim, eu sou grato pela vida. Isso não tem preço, né, Giba? Isso não tem preço. A gente... É demais, né? É demais. Acho que registrar isso agora também, a gente falar sobre isso agora e deixar isso dentro desse programa, que para mim também é tão importante, trazer pessoas especiais e trazer vocês aqui hoje, para mim é uma grande honra, uma grande satisfação. Não tenho palavras para agradecer vocês. A gente que agradece. A gente, assim, é uma pena, porque a gente está praticamente terminando aí a nossa conversa e a gente teria tanta coisa para falar, mas eu acho que vai ficar aí pra galera que colar no teatro. Cacilda Becker, dia
8 de agosto desse ano, 2025. Exato. Vai ver esse podcast em 2026 e vai Não. lá. Logo, então, dia 8 de agosto, Teatro Cacilda Becker. Que horário, Cláudio? 8 da noite. 8 da noite. 8 Pode da chegar até um noite, pouquinho antes São também. Bernardo do porque Campo. porque vai ter a exposição dele, então vão trocar ideia, tirar foto. Os trenós vão estar expostos, ele vai roupa, levar capacete, 3 Três. trenós. É boizão, hein? 3. Só 3. E uma grande honra receber esses Obrigado. 2 caras aqui, Giba. Obrigado, Obrigada de Diego. coração, Cláudio. Muito obrigada. Agradecer também aos nossos apoios, né? A fotográfica, Ricardo Kafka, que está aqui sempre na contenção. Abastecendo a cerveja. Tudo, na cerveja, Obrigado, Ricardo. tudo mais. Pub Produções aqui, nossa casa. Tamo junto. 100% rock. E aí a gente tem também um presente para vocês, tá? Kafka, pode vir aqui dar um salve aqui no presente para os 2. A gente tem um presente para cada um de vocês aqui. Colei. Oh. Colei no Pop Sounds. Exatamente. Da hora, obrigado, hein? Oh. Porra. Isso aqui. Pitunino. Pitunino aqui, Tome ó. aquele ovo maltino, É. pitunino. Obrigado Queria mesmo. deixar registrado aqui que eu tenho 39 anos de skate e a primeira pessoa que eu vi e me inspirou e fez com que eu andasse de skate é esse cara aqui, ó. Então, eu tenho o máximo Giba. respeito por você, irmão. Máximo. Você é o cara. Obrigado. Você é o cara. É o mestre Já tô Giba, né? emocionado. Aê. Obrigada. É. Sound, episódio Motherfucker. 5. É, Motherfuckers. Motherfucker Production. Toda vez que eu falo com o churu do Giba, ele fala um mestre Giba. É verdade. Mestre Giba. Mestre Giba. Obrigado. Obrigada, Claudião. Nós. Obrigada. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Valeu. Valeu. Nós. Opa, é ali. Eu conheci o Street Luge porque eu já andava de skate. Esse apelido de Dr. House, não sei, dizem que eu tenho semelhança, mas eu não vejo isso. Em São Bernardo do Campo, cheguei a ser puxado por uma moto 125 cilindradas, assim como também fui puxado por uma Harley. Próximo evento que vai rolar aí, ó. Os caras dominando o Baeta Neves na frente do Deco. A região a qual eu andava aqui em São Bernardo, no Bar do Deco, aqui na região aqui no Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. Cheguei a ser puxado por uma moto 125 cilindradas, assim como também fui puxado por uma Harley.